Bom dia, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã desse sábado nós estamos de volta com uma nova programação falando aqui do projeto Ame pela Vida, onde serão abordados assuntos de sumo interesse de todos vocês sobre a drogadição, o suicídio, sobre a violência doméstica, sobre o aborto. E hoje nós temos a felicidade de poder adentrar o lar de todos vocês. Pedimos licença para que nós possamos levar a mensagem espírita nesta manhã de hoje, tratando de um assunto que com certeza é de suma importância para todos vocês: a violência doméstica e a violência urbana. Para tanto, esse programa ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Estamos aqui hoje recebendo o Ives Facuri, onde vai ser realmente o nosso entrevistado essa manhã, respondendo perguntas pertinentes à violência doméstica e à violência urbana. Ives, bom dia. Bom dia, Vicente. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de hoje, onde teremos algumas perguntas. Com certeza, os nossos telespectadores já têm a resposta, mas hoje é a doutrina espírita que vai estar respondendo para todos nós. Ô Ives, existe fato, a chamada violência doméstica, aquela que acontece entre quatro paredes, onde pais, onde irmãos violentam os próprios irmãos ou os próprios filhos? Muito mais do que a gente imagina, Vicente. Bom dia a todos mais uma vez. A violência doméstica, ela aumenta a cada dia. Nós sabemos que o quadro que se apresenta, o índice dentro das estatísticas que nós podemos nos deparar, são enormes. A violência doméstica, portanto, é uma realidade da nossa atualidade e que denota ainda uma reminiscência muito grande do nosso estado de primitivismo, do nosso estado de barbárie. Porque, segundo os bons espíritos, a violência é o sentimento que mais nos aproxima dos nossos irmãos animais. Com o agravante que nós já possuímos o quê? A consciência, o senso moral, o que torna a questão da violência um pouco mais grave na nossa condição. Agora, é bom ressaltar que a violência doméstica não se restringe única e exclusivamente nos atritos físicos. Sim. A violência doméstica, ela passa pelas agressões do ponto de vista emocional, Sim. Através de palavras, através de repreensões exageradas, cuja a violência física ela é o apogeu. Sim. Ou seja, o desencadeamento máximo dessa violência, que começa com violências menores. Às vezes é um boicote, às vezes é um xingamento. Tudo isso nós podemos enquadrar no que se refere à violência doméstica. Sim. Ô Ives, essa violência que nós estamos vivendo hoje na sociedade urbana, ela decorre da violência doméstica? Tem alguma coisa a ver? Não necessariamente, mas nós podemos relacionar alguns pontos de ligação. Sim. A violência urbana ela não vai decorrer da violência doméstica, mas se nós formos colocar a má educação como sendo um ato de violência, sim, aí sim a gente pode enquadrar a violência urbana resultante da violência doméstica. A ausência de uma educação adequada, sim, como sendo um ato de violência, aí nós podemos colocar a violência urbana como sendo uma consequência dessa violência doméstica, que na verdade é uma consequência da má educação doméstica. Má educação. Em que muitas vezes indivíduos inseridos num agrupamento familiar vão se deparar com cenas, desde a mais tenra idade, de pais agredindo a mãe, do pai agredindo a mãe, da mãe agredindo o pai, uma má administração das emoções dentro do lar. Então, muitas vezes, essa violência doméstica vai sim traumatizar o indivíduo, que vai acabar reproduzindo essa violência. Agora, pode ser que o indivíduo também tome antipatia pela violência e passe... Isso também vai depender da maturidade do espírito. Certo. Então, quanto mais maduro é o espírito, mais ele vai saber se desligar do meio, entendendo os processos que ali estão ocorrendo.
Então, se o espírito ainda é um espírito vinculado, muito atrelado às más tendências, certamente essa influenciação vai ser maior. Agora, se já é um espírito mais esclarecido do ponto de vista intelecto-moral, a aversão à violência talvez seja uma realidade dele. É como existem pessoas que falam assim, mas eu fui alcoólatra, meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra. Tudo bem. Mas existem outras que, ao dizerem que o pai e o avô era alcoólatra, sente uma repugnância muito grande Sim, para com o álcool. Com certeza. Ou seja, aquilo ali, de certa forma, serviu para educá-lo num sentido contrário. Então, a violência também, a gente pode caracterizá-la dessa maneira. A violência urbana, ela pode decorrer de uma violência doméstica, em que o indivíduo não administrou bem as suas experiências no lar, ou pode levar também o indivíduo a cultivar uma aversão à violência, justamente pelaquilo que presenciou. Interessante que a gente percebe que a família, digamos assim, ela é a máter da sociedade, né? Porque é na família que começa realmente todo o processo de educação, é onde nós projetamos nossos filhos num contexto social. Então a sociedade começa realmente na pequena república, que é a família. Então por isso que nós lançamos essa pergunta, porque hoje, se você quiser perceber a violência urbana, você dá uma olhada para dentro das nossas famílias. Você percebe dentro da mesma família uma violência talvez assim muito mais psicológica, que você colocou, do que a própria física. E isso projeta no contexto social. E o contexto social hoje é essa formação de todas as famílias, de toda a sociedade, levando essa violência que nós estamos vendo aí, que está sem limites. Ô Ives, a violência doméstica urbana, ela está associada à condição espiritual, moral? Sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma lição intitulada O Duelo, a espiritualidade por intermédio de Allan Kardec vai nos trazer que a violência, o duelo, o conflito, ele é uma marca de um barbarismo ainda próprio do homem. Então, o Livro dos Espíritos também nos coloca que tudo aquilo que aproxima o homem da sua natureza animal, o distancia da sua natureza espiritual. Interessante. Então, quanto mais nós vamos nos deparando com gestos de violência, maior o índice de barbarismo que a gente também vai poder identificar no homem. Agora, uma coisa que é muito importante a gente reconhecer é que muitas vezes as pessoas vão falar assim, mas a violência está aumentando. As coisas estão se tornando insustentáveis pela crescente violência que avassala a sociedade. Sim. Mas nós temos que considerar um ponto muito interessante também. O ser humano, ele se aperfeiçoou do ponto de vista da sua sensibilidade. Então, talvez algumas ações, algumas atitudes que nós nos deparamos na sociedade nos escandalizem muito mais do que um dia já nos escandalizou. Porque a sensibilidade do homem, ela se aperfeiçoou, ela se aprimorou. Então, qualquer gesto de violência passa a chamar muito mais atenção, passa a causar muito mais o chamado escândalo, certo, do que em outra época em que o homem ele era muito afeiçoado à brutalidade. Então, a sensibilidade aperfeiçoada, o senso moral, como coloca Allan Kardec, aperfeiçoado, também vai nos dar a impressão de que a violência aumentou. Mas, na verdade, o que aumentou foi a nossa sensibilidade perante essa percepção do que está acontecendo. Então, antigamente, se você ouvisse seu vizinho agredindo a esposa, talvez você falava assim, pensasse assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Ou se você visse um espancamento, se você visse alguma atitude, talvez você baixasse a cabeça e fizesse ali a vista grossa. Hoje, como a nossa sensibilidade já se aprimorou, você não consegue ficar quieto. Você já pega o telefone, você já denuncia. Já denuncia. Porque as pessoas não estão aceitando mais a violência. Então dá uma impressão de que a violência ela tem se multiplicado. Mas a nossa sensibilidade também muda um pouco. Tem aumentado. Tem aumentado. Isso, porque isso vem denunciar realmente, né, quando você se depara com uma situação. Amigos, telespectadores da TV Candidez, você que ligou a sua televisão agora, você está
sintonizado à TV Candidez, você está assistindo o programa Espírita Nova Era. E hoje se tratando de um assunto, a violência doméstica e a violência urbana, com o nosso amigo Ives Facuri. Ô Ives, como é que fica a condição do criminoso no mundo espiritual? O que acontece com essas criaturas que geram a violência, que a violência é resultado das ações dele? Como é que eles ficam no mundo espiritual? Bom, primeiro vamos classificar o que é crime, ou o que é criminoso, segundo a visão espírita, evidentemente. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, tem uma lição intitulada Caridade para com os Criminosos. Caridade interessante. Para com os criminosos. Nessa lição, a espiritualidade, através de Allan Kardec, vem nos trazer que existem muitos crimes aos olhos de Deus que perante o Código Penal dos homens não são sequer faltas leves. Então você vê que a gente amplia a noção de crime e de criminoso. Porque às vezes a gente acha que crime é simplesmente uma violação das leis dos homens. Mas muitas vezes uma violação das leis de Deus não significa uma violação das leis dos homens. Mas nem por isso deixa de ser crime. Deixa de ser crime. Interessante. Então um orgulho exacerbado que te leva a ser uma pessoa arbitrária no seu local de trabalho. É um crime perante a lei dos homens? Não. Mas talvez perante a lei de Deus, sim. Então, o criminoso no plano espiritual, talvez sejamos todos nós. É por isso que o Chico ele falava assim, meu filho, criminoso é sempre algum de nós que foi descoberto. Porque nós todos violamos as leis divinas. Então, a criminalidade ampliada nesse sentido pode caracterizar todos nós. Agora, esse crime mais atroz que a gente se depara, de um homicídio, de um tráfico de drogas, que são crimes perante as leis de Deus, mas também são crimes perante as leis dos homens, representa uma triste condição para o espírito que desencarna nessa situação. Um homicídio, ele vai gerar consequências talvez para 2, 3, 4 encarnações. Alguém atrelado a um tráfico de drogas, por exemplo, vai gerar um compromisso espiritual talvez para 2, 3... Ele vai ter que resgatar isso, mais cedo ou mais tarde. Ele vai ter que resgatar. E como a gente sabe que o mundo ele vem se transformando muito rápido, e a gente pode, através de Manuel Filomeno de Miranda, alguns outros espíritos, notar alguns sinais de uma transição planetária, nós vamos perceber que muitas vezes esses espíritos que estão desencarnando nessa condição talvez não tenham oportunidade mais no orbe terrestre de reparar. De retornar aqui tão cedo. Talvez tenham que reparar suas ações em outros planetas, em outros orbes mais primitivos. Não é que Deus vai punir, levando daqui para ali. É que a própria condição íntima de barbárie, de primitivismo do ser, vai fazer com que energeticamente ele seja atraído para uma condição exterior que corresponda à sua condição interior. Seria um nível de consciência do qual é portador. Se coloca, ele se precipita naquela condição regional, numa colônia talvez, ou numa situação assim mais próxima à crosta terrena, onde nós chamamos de região umbralina, seria a consciência dele que precipita ele, quer dizer, que coloca ele naquela condição. Naquela condição, porque a consciência, ou seja, a intimidade do ser é o que determina a sua exterioridade. Interessante. Então, quer dizer, a condição exterior, ela vai ser toda moldada pela sua condição interior. E a gente pode estar vivendo num umbral aqui mesmo na Terra, aqui mesmo na crosta terrestre. Porque dependendo da sua condição interior, a gente vai olhar para as mesmas coisas, só que você vai ver tudo cinza e eu vou ver tudo colorido. Ou eu vou ver tudo cinza e você vai ver tudo colorido. Dependendo dessa condição de consciência. De consciência. O nível de consciência do qual a gente se coloca no dia a dia. Então o céu seria um estado de consciência, como o inferno também seria um estado de consciência. Sem dúvida. Da qual a gente se coloca. Ô Ives, o Evangelho de Jesus Cristo, ele seria uma solução, assim, a curto prazo, para trabalhar essa violência doméstica urbana? Sem dúvida. A pergunta 754 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: a crueldade seria resultado da ausência do senso moral?
E aí a espiritualidade, de uma maneira muito sábia, responde: a palavra ausência não seria certa, Interessante. mas o não desenvolvimento. Porque o princípio do senso moral está em todos nós. Ele está em germe, mas está. E o que acontece com o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus, ele colabora para a dilatação do nosso senso moral. Ou seja, o declínio da crueldade, o declínio da violência, justamente por um indivíduo que já, de certa forma, potencializou o seu senso moral e já começa a reconhecer no outro uma peça-chave para a sua evolução espiritual. Interessante. Então, a pessoa que tem um senso moral muito dilatado, muito desenvolvido, de certa forma, ela não responde uma violência com violência. Ela passa a responder um ato de violência com virtude, com benevolência. Porque a adversidade passa a ser, para o indivíduo, um degrau para a sua evolução espiritual, uma alavanca para a sua evolução espiritual. Então, quanto mais você me injuriar, mais oportunidade eu tenho de desenvolver minha paciência. Agora, se você me injuria e eu respondo naquela mesma faixa vibratória, ou seja, com violência, eu não vou estar me provando um ser humano melhor. Então, talvez essa adversidade que a gente possa reconhecer, que muitas vezes vem através do comportamento do outro, possa representar para nós uma oportunidade de sustentar e de solidificar a virtude que existe dentro de nós. É por isso que Chico, certa vez, indagado pelos seus companheiros, aquelas pessoas que o cercavam, perguntava para ele assim: mas Chico, como é que você consegue lidar com tantos perseguidores, com tantas pessoas que te agridem? Ele falava assim: meu filho, são os meus benfeitores, são os meus professores. Por que ele falava que era professor? Não era demagogia, não. Ele falava que era professor, por quê? Porque virtude a gente se aprende na prática. É vivendo, dia a dia. Vivendo. Porque eu posso ler uma biblioteca inteira de livros espíritas, mas se eu não tiver as pessoas que vão testar em mim aquele conhecimento, ele de pouco vale. Ele de pouco vale. Então eu preciso tanto do sábio como do ignorante. Porque o sábio, de certa forma, ele vai me ensinar a teoria. Mas o ignorante vai me apresentar a oportunidade da prática. Interessante, né? Então, assim, com o sábio eu aprendo a teoria, com o livro eu aprendo a teoria, mas com a pessoa de difícil personalidade, eu vou ter a oportunidade de colocar a teoria em prática. É como na faculdade. Você passa 5 anos, 4 anos, 6 anos estudando teoria. E depois tem o período do estágio. A parte prática. A parte prática, do estágio. E muitas vezes esse estágio está dentro de casa. A gente poderia chamar isso de provação, aquela situação que a gente fala de provas, expiações. Neste caso seria uma provação para você, para a gente? Uma provação. Porque a provação vem de prova. Prova... Teste. Teste. Você aplica ao aluno depois de ele ter recebido uma certa estrutura que o permitam passar pela prova com aquilo que ele já recebeu. Porque nenhuma prova vem sem a gente ter uma retaguarda estruturada para poder atravessar. Tem até um ditadozinho que Deus não coloca uma cruz mais pesada que os nossos ombros. Sim. Por quê? Porque a gente precisa, de certa forma, uma retaguarda teórica, uma retaguarda espiritual, até mesmo moral, para poder receber a aprovação e ter condição de superá-la. Nenhuma aprovação vem para que a gente repita no teste, para que a gente fracasse. Toda aprovação vem visando o sucesso. É uma superação, é uma prova de superação daquela situação. Sem dúvida nenhuma. Ô Ives, a repressão hoje por parte do poder público seria uma medida para conter a violência, ou a educação, na acepção da palavra, seria a medida mais certa, mais correta para erradicar a violência doméstica e a violência urbana? A pergunta 796 do Livro dos Espíritos coloca para a gente o seguinte: a severidade das leis penais seriam uma saída adequada para a resolução dos problemas sociais?
Pergunta 796. E a resposta é: por uma sociedade depravada, olha o linguajar que a espiritualidade utiliza, para uma sociedade depravada, ainda existe uma importância da severidade das leis penais. Mas, infelizmente, essas leis penais visam punir o crime depois de feito. Tentar resolver o crime depois de feito. Interessante, né? E não buscam trabalhar na raiz do problema, que só uma educação adequada poderia resolver. Então, assim, a lei ela é necessária. A severidade da lei ela está de acordo com o índice de depravação de uma sociedade. Sim, então, não deixa de ser importante no sentido de conter os nossos impulsos mais grosseiros. Mas a resolução do problema não passa por aí. A resolução do problema justamente está na raiz do problema. Toda a solução de um problema de violência, ou qualquer que seja, está na raiz. E essa raiz se chama educação. A educação que vai levar o indivíduo a saber lidar com frustrações. Olha só. A saber, muitas vezes, administrar as suas emoções. Porque hoje, a educação doméstica ela vai ter um papel fundamental para o indivíduo não ser um indivíduo violento. Então, o que acontece? Às vezes, só para a gente dar um exemplo aqui para o telespectador. Antigamente, os pais chegavam, a família chegava para almoçar no restaurante, e aí o pai virava para o filho e falava assim: senta, senta. Aí, hoje em dia, essa mesma família chega para o filho e fala assim: onde você quer sentar? Então, você vê que existe uma diferença. Existe uma diferença. Ou seja, esse simples ato, que às vezes pode parecer banal, representa uma quebra de autoridade ao longo do tempo. Né? Essa quebra de autoridade vai fazer com que o indivíduo durma a hora que quer em casa, coma a hora que quer, faça o que quer, não há nenhuma cobrança no sentido de uma autoridade, o exercício de uma autoridade por parte dos pais. E como não há cobrança em casa, muitas vezes aquele filho chega na escola, e aí a professora vai: cadê a borracha? Você fez o dever? E aí ele vai, sabe o que faz? Parte para cima da professora. Porque não existiu em casa uma cobrança. O limite. O limite. Seria a noção de limite. E quando chega na escola, vai ter o limite. E não aceita. Não aceita, não admite, porque não teve em casa. Porque não teve em casa. Então essa resultante na sociedade do indivíduo que não aceita determinadas situações, que na verdade é um gesto de rebeldia, muitas vezes passa por essa falta de bom senso, de discernimento, de muitas vezes reconhecer que o não, ele é mais educativo do que a gente pode imaginar. E vai fazer bem para os nossos filhos ali na frente. Então a gente podemos concluir que a educação é a prevenção. Ela é antes do fato ser consumado. A repressão ela já vem justamente para atender depois do ato consumado. Depois do ato consumado. Tentativa de trabalhar no efeito. Isso. Agora, a educação é na causa. Na causa. Não deixa de ser importante, porque todo ato perpetrado, ele precisa, de certa forma, ser avaliado pelas leis a fim de que possa ser corrigido. Mas a correção real, ela vai vir da educação. Ô Ives, nosso tempo já está esgotando. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais aos nossos telespectadores da TV Candidez. Eu gostaria de deixar para vocês que a violência ela é sempre um sinal de fracasso. A violência ela é, vamos dizer assim, a saída menos eficaz do incompetente, que na verdade não conseguiu resolver determinadas situações por outros meios e teve que apelar para a questão da violência. Então, jamais a violência, sempre procurar revestir as nossas palavras de bondade. Certo. Tem um sonetinho que eu costumo sempre falar nas minhas palestras, que diz o seguinte, é do Casimiro Cunha, e fala assim: no mundo, para se ter a felicidade com esplendor, é preciso uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Então, muitas vezes a gente pega um barril da nossa verdade, arremessa na cabeça do outro, sem uma gota de amor. Sem a gota de amor. Então, é revestir os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos com esse sentimento do amor, que a gente vai ter sucesso em qualquer setor da sociedade. Ô Ives, nós te agradecemos por mais essa entrevista, essa manhã. Agradecemos aos nossos amigos telespectadores da TV Candidez, que vocês tenham hoje uma semana, um final de semana, cheio de paz, de muita alegria,
um bom dia, que vocês fiquem na companhia do Cristo. Obrigado. Um bom dia para todos.